Boa noite, irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia de Santo Antônio, devotos de Santo Antônio. Esse quinto dia da nossa trezena, do nosso trezenário de Santo Antônio, estamos aqui com o Padre Eduardo, que vai falar um pouquinho da sua experiência, com Santo Antônio para nós. Então, pedir a ele aqui que ele se apresente, para os nossos irmãos. Boa noite a todos. Eu sou o Padre Eduardo, sou da Diocese de Bonfim e atualmente sou administrador paroquial da Paróquia do Senhor do Bonfim, a catedral aqui da nossa diocese. Então, Padre Eduardo, nesse quinto dia do nosso trezenário, nós vamos fazer umas perguntinhas para, tirar umas dúvidas para os nossos irmãos paroquianos ser ainda mais devotos de Santo Antônio. O que o tema Santo Antônio, discípulo da esperança, vem nos trazer como reflexão e inspiração para nós no dia de hoje? Santo Antônio é um discípulo da esperança porque é discípulo do próprio Cristo. A nossa esperança se funda na obra de Jesus, na missão de Jesus, no Evangelho de Jesus. E é justamente por ter sido um discípulo tão fiel do próprio Cristo que a gente reconhece nessa festa de modo especial, no contexto do jubileu, do Ano Santo, Santo Antônio como um discípulo da esperança. E a sua missão, a sua pregação, o seu testemunho, o seu exemplo, foi justamente essa de conduzir as pessoas todas a fazerem a experiência do encontro com Cristo e nele, então, poderem encontrar a sua esperança. Então, muito bem. A segunda pergunta que nós temos é: qual é a mensagem que o lema nos traz, Que o Deus da esperança os encha de toda alegria, a paz, deseja transmitir para os fiéis nesse dia. Quando a gente vive sem esperança, a nossa vida fica desprovida de sentido, né? Porque a gente olha para tudo e tem a impressão de que tudo tem dias e horas contados. Quando a gente se deixa conduzir pela esperança do próprio Deus, que é uma virtude teologal, a gente então consegue enxergar para além desta vida. E por isso, no nosso coração, mesmo quando a gente atravessa as situações de adversidade, de dor, a gente tem a esperança de que vai chegar a um êxito, não humano, mas a um êxito na graça de Deus. E é por isso que o Deus da esperança nos enche de alegria, de paz, porque a gente não se deixa aprisionar pela experiência da dor, mas tem sempre diante dos olhos esse amor do próprio Deus que faz com que a gente caminhe com esperança. A Deus. E nós trouxemos também o tema, o evangelho de hoje. Qual a mensagem central desse evangelho proclamado neste dia, nesse quinto dia da trezena de Santo Antônio para nós? Esse evangelho é um trecho da chamada oração sacerdotal de Jesus. Uma oração em que Jesus, no contexto ali da despedida dos discípulos antes de vivenciar o mistério da Páscoa em Jerusalém, Jesus pede ao Pai que dê aos seus discípulos a unidade. A unidade que é justamente o que faz com que eles possam experimentar esse mistério da vida divina, da vida de Deus em nós. Esse evangelho é colocado nesses dias que antecedem a festa de Pentecostes, justamente porque esse dom da unidade que Jesus deseja para nós discípulos é um dom do Espírito. É o Espírito que faz com que nós sejamos um só corpo em Cristo Jesus, uma só comunidade de fé em Cristo Jesus. Nós possamos viver também, essa unidade dentro da nossa igreja, dentro das nossas comunidades. Então, você podia nos compartilhar conosco os devotos de Santo Antônio, um pouquinho da sua experiência de fé vivida nesse quinto dia da trezena? Foi uma experiência de fato muito bonita. A paróquia de Campo Formoso é uma paróquia muito viva, uma paróquia muito dinâmica, e não só de uma dinâmica no sentido de pastoral ou de iniciativas, mas uma dinâmica que expressa justamente a fé do povo. Isso, sempre que nós temos a oportunidade de testemunhar isso enche o nosso coração de alegria e do desejo também de se unir a uma comunidade assim tão alegre, que celebra justamente essa alegria da esperança, a alegria que o próprio Jesus nos traz e o testemunho de Santo Antônio, nosso padroeiro. É uma alegria também, termos você aqui nesse dia, nesse quinto dia da nossa trezena, para assim tão bem como foi proclamado o evangelho nesse dia. Então,
Fale-nos um pouco, de modo especial, a importância do nosso padroeiro Santo Antônio em sua vida e na vida de tantos devotos que aí estão, que não puderam estar aqui hoje. Uma das orações que nós fizemos agora já na conclusão da celebração, da novena, dizia justamente que Santo Antônio é um dos santos mais especiais da igreja. Todos são, claro, o fato da santidade faz com que sejam especiais, mas o testemunho de Santo Antônio é muito eloquente. É um testemunho que é sempre muito vivo e muito presente na história da igreja, não obstante a distância que tenhamos cronologicamente dele. Então, o testemunho de Santo Antônio, de um modo especial para nós padres e para mim como padre, é muito importante no sentido de que a gente reconhece nele, primeiro, um sinal da adesão a Jesus, né, do discipulado, do seguimento a Jesus, e de um modo especial também da importância da pregação da palavra. O quanto nós padres trazemos em nossas mãos ou em nossa boca até um tesouro que é o de poder pregar, testemunhar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E Santo Antônio é, nesse sentido, um grande exemplo e pedimos a ele também que seja um grande intercessor no sentido de nos ajudar a fazer com que a palavra de Deus chegue a todos os corações e possa produzir muitos frutos. Antes de nos despedirmos, queria que você desse a bênção também àqueles que não puderem estar aqui nessa quinta noite, mas também dar a bênção àqueles que estão aqui também no leito, na cama de um hospital, que estão precisando desse Deus da esperança nas suas vidas. Muito bem. Que o Senhor nosso Deus, fonte de toda graça e de toda bênção, pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, olhe por cada um de nós, por cada um de vocês que nos ouvem, olhem por todos aqueles que nesse momento sofrem e suplicam de Deus a sua graça e a sua bênção, e derrame sobre vós essa bênção forte, poderosa e fonte de salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.